Bom, eu tenho vontade agora de falar um pouquinho da minha trajetória também. Eu venho de um caminho um pouquinho diferente. Minha primeira profissão, eu sou médica veterinária. E como médica veterinária, eu trabalhei na indústria farmacêutica quase 15 anos. E eu era aquela pessoa que visitava veterinários e dizia, olha, este remédio que pegou, não vai usar homeopatia, né? Olha a palhaçada. Então eu fiz um caminho totalmente ao contrário das pessoas, né? Eu entrei da clínica para a biofísica e há 6 meses eu tenho a felicidade de ter o certo, né? A clínica da nossa associação. Vamos lá. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns pilares que eu entendo um pouco fundamentais para a nossa saúde. Eu falo um pouquinho de corpo físico, tá? E antes de falar então sobre o que nos desequilibra, vamos ver quem somos nós, né? Então nós somos seres formados por átomos, né? Tudo que está na gente dentro da tabela periódica. Carl Sagan já disse que nós somos poeira das estrelas que adquiriu consciência. Eu acho bonitinho, poético. Então, 96% do nosso corpo é formado por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Né? Não é à toa que quase 80% do nosso corpo é água. Né? Não menos importante, esses 4%, a gente vai ter uma série de elementos que são fundamentais, magnésio, manganês, zinco, espírito. E esses sistemas, tudo isso que está no nosso corpo é organizado em sistemas que geram correntes elétricas. Então a gente pensa muito, né, quem vem dessa área mais da saúde do corpo como um corpo químico, mas nós temos um corpo elétrico, nós temos correntes elétricas como a do nosso coração, do cérebro, músculos, especialmente, né, esses 4 elementos do sódio, potássio, cloro e cálcio, eles atuam nessa formação de correntes. E toda corrente elétrica gera um campo magnético. Então, nós temos um campo magnético cardíaco, cerebral, e são vários campos que somados, né, formam um campo físico formado de matéria e energia. Bom, então, resumindo, nós somos seres complexos, né, organizados em estruturas capazes de gerar campos elétricos, campos magnéticos, sinais químicos, respostas mecânicas. E a nossa saúde depende da integração de todos esses sistemas. Então eu vou falar um pouquinho aqui desses pilares que eu considero importantes para nós, tá? Não dá para deixar de falar, eu estava conversando com a Ana um pouquinho antes, né? Das intoxicações, do microbioma e dos parasitas, da nutrição, o ambiente eletromagnético, é algo que a gente fala muito pouco e a gente aqui na clínica tem uma visão interessante sobre isso. A estrutura física, Denise vai falar um pouquinho depois. E, claro, emocional e espiritual né, fazem parte do todo e são fundamentais. Então, vamos falar um pouquinho aqui das intoxicações. Então, se o nosso corpo é formado por todos aqueles elementos da tabela periódica, a gente tem que entender que tudo que entra no nosso corpo, que não faz parte do nosso sistema, está ocupando um espaço. É como uma areinha na engrenagem que vai prejudicando o funcionamento. Então, metais tóxicos, solventes, agrotóxicos, aditivos, produtos de higiene, cosméticos que a gente usa no nosso dia a dia, plásticos, tudo isso contaminando água, ar, solo, alimentos, prejudica muito o nosso funcionamento. Microbioma e parasitas. Microbioma é a soma de todos os micro-organismos que vivem com a gente, né? Eu brinco muito assim que se só, você nunca está só, temos milhões de micro-organismos dentro do nosso corpo e a maioria deles está nos ajudando, eles são promotores de crescimento, de saúde, principalmente nosso microbioma intestinal. E tem aqueles outros, né, que como eu já disse, são parasitas, então eles não servem para nada, eles só nos atrapalham, eles só consomem nosso nutriente, geram inflamação, afetam o sistema imunológico, geram distúrbios. A nutrição. A nutrição é fundamental, né, para nos trazer substrato, para o nosso corpo produzir todas as funções que ele precisa.
precisa para trazer energia. E se a gente pensar há 50 anos atrás, a gente falava muito da falta de alimentos, da desnutrição. Hoje o nosso problema é excesso e falta de qualidade. Então a gente vê uma epidemia de pessoas com excesso, sobrepeso e muitas vezes muito mal nutridas. Outra questão importante da gente ver quando a gente fala de alimentação são as intolerâncias e as alergias. Está na moda, intolerância a glúten, intolerância à lactose, e realmente muitas pessoas não podem consumir alguns alimentos porque desequilibra totalmente o seu sistema. O alimento também tem energia. Eu sempre falo para a pessoa, perceba o seu corpo frente ao alimento, após consumir um alimento, a gente consegue perceber que o alimento faz bem para a gente. E hoje a comida ultraprocessada, tudo que eu estou falando, fala muito assim do quanto a gente está distante da natureza, daquilo que é natural para nós. Então, o alimento, até tempo atrás, era comer fruta, verdura, carne. Hoje a gente come, a gente não consumo. É muita porcaria empacotado. O ambiente eletromagnético. Então, a gente falou um pouquinho, a gente falou sobre as antenas de celulares. Eu tenho essa imagem hoje as crianças já nascem com o celular na mão. As nossas casas têm Wi-Fi, celular, tudo isso está dentro das micro-ondas. Não é um pouco micro-ondas, usa a mesma frequência, só que a intensidade é menor, a potência é menor. Quando a gente fala de segurança desses aparelhos, você fala muito sobre a questão de temperatura. Então, se ele não aumenta a temperatura, não tem problema. Mas a gente sabe que tanto o nosso corpo ele se relaciona através de pequenas trocas energéticas, no cérebro, as células recebem informações e trocam informações. Então, será que é só a temperatura que está afetando o nosso corpo? Rede elétrica, a quantidade de aparelhos que a gente tem dentro de casa, dentro dos nossos quartos, é algo que a gente deveria evitar bastante. E aqui tem algo que muito pouco se fala, que é quanto às construções, especialmente a estrutura metálica das construções, afetam tanto o magnético, as linhas do planeta, que a gente vai imerso nessas linhas, e muitas vezes as estruturas de campo, de metal, operam nesse campo e podem gerar problemas para nós. E por fim, a gente fala em geopatias também, que são alterações da própria terra, do próprio subsolo, que podem estar interferindo onde a gente está habitando. Aqui eu vou falar um pouquinho dessa questão de campo magnético. Isso aqui, essa primeira imagem aqui de cima, é a imagem da sala onde eu trabalhava. Hoje ela é a sala onde está a serra. Então, do lado dela, a gente tem um campo magnético vindo através de uma sonda que lê o campo magnético local. Então, a gente vê que o campo ele era extremamente homogêneo naquele quadradinho. E aí, eu fui fazer a leitura da minha cadeira. Essa era a cadeira onde eu trabalhava. E olha a diferença do gráfico. Então, essa cadeira, por ter braços de metal, ela gerou uma magnetização do ferro e fazia uma distorção gigante do campo magnético ali na cadeira. Eu trabalhava ali, eu estava cansada, com dores no corpo, não estava conseguindo dormir bem. Agora eu cuido bastante da minha saúde, eu não estava bem. E quando eu fiz esse gráfico, eu mandei para a Alemanha, para o senhor da onde eu comprei essas sondas, e a gente trocava umas ideias. E ele me disse: Helena, saia dessa cadeira, ou você vai ficar doente muito rápido. Então, olha que interessante, uma cadeira. A gente jamais pensa que ela pode ser um problema, ela também pode estar afetando a saúde da gente. Esse é um outro gráfico que mostra uma cama. Também a gente pode
fazer a leitura. Esses gráficos são multidimensionais, a gente pode girar de várias formas, inclusive ver. Às vezes a gente vê exatamente onde a pessoa tem dores, ou tem problemas, onde tem uma alteração, seja por causa do colchão, que a cama é de ferro, que tem uma viga passando embaixo. Bom, e todos esses pilares que eu falei, eles se interrelacionam. Então, se eu tenho intoxicações, eu posso estar gerando ressonância com parasitas. Por exemplo, nós temos parasitas que gostam de álcool. Então, a pessoa que pega pode... Sim, Arthur? Ele abriu um sorriso. Então, tem parasitas que gostam de álcool e que vão para o fígado, por exemplo, porque que bebe. Tá? Eles gostam também. Se eu tenho intoxicações, eu posso ter problemas de absorção de nutrientes. Se eu tenho dificuldade de absorção de nutrientes, eu posso fazer um quadro psíquico, emocional, como uma falta de vitaminas, por exemplo, falta de B12. Né? Então, tudo isso se relaciona. Um ambiente eletromagnético alterado pode alterar as nossas glândulas e alterar a produção hormonal, que também vai interferir lá no meu emocional. Então, são vários pilares, e aí eu sempre digo assim, uma coisa é um pilar para estar bem, a gente dá um jeito. Agora, quando vários desses pilares começam a enfraquecer, o nosso corpo não aguenta. Né? Bom, agora vamos relacionar isso com a série, né? Então, é interessante porque dentro da minha trajetória, né, eu vi vários remédios, então eu comecei a trabalhar um pouquinho com essa questão das intoxicações, dos parasitas, depois a nutrição antropotécnica, porque eu considerei fundamental. Mas me faltava algo para trabalhar com o emocional, para trabalhar com essa questão mais, né, mais sutil das pessoas, que é tão importante a gente ver que a pessoa pode tratar, não se intoxica, não tem jeito, a pessoa não vai para frente. E aí eu acerto para a minha felicidade na minha vida. Tá? Então ela é uma ferramenta de equilíbrio e homeostase do sistema. Porque se a gente olhar para aquele sistema, para aqueles pilares ali, como é que está o corpo dessa pessoa? Essa pessoa está completamente desorganizada. Então, se eu entro com câmara, ela reorganiza o campo energético e ela possibilita a reorganização fisiológica da pessoa. Tá? Então, a gente tem que olhar para os dois lados, a gente tem que olhar para toda a questão energética, emocional, espiritual e também de toda essa desorganização física que pode vir. E é importante também a gente não tratar a série como um remédio dos meus problemas. A série ela é um caminho de mudança, ela é um caminho para a gente também olhar o que eu estou fazendo, o que eu quero para mim, o que eu quero, né, do meu corpo, para essa estada nesta vida. Então a gente olhar para ela como um instrumento de transformação, de mudança. Os efeitos que a gente mais observa na clínica, a gente está há 6 meses com a câmara, então isso aqui é praticamente notório para todo mundo, né? Relaxamento, sensação de bem-estar. Muitas pessoas, quando estão dentro da câmara, percebem o corpo, né, mexer, percebem o calor, percebem que fica aqui, que mexe ali. Então a gente vê que o corpo já vai se organizando ali dentro, né? Com o tempo, melhora do sono, diminuição da ansiedade, clareza mental, também é algo muito. E o que também já foi comentado antes e que eu achei importante é que nem sempre é tão confortável. Né? Muitas vezes a série mexe com a gente de forma que a gente precisa de um tempinho, às vezes, para assimilar tudo isso. Né? Que realmente é um processo de transformação, de melhoria, de mudança. Eu trouxe aqui para vocês duas medições que eu posso mostrar de casos. Né? Esse primeiro caso aqui, eu fiz a medição das ondas cerebrais. Tá? Então, ele é um mini eletroencefalograma, a gente usa aqui na região frontal, são 2 eletrodos. E eu fiz a medição das ondas cerebrais
pessoa com TDAH extremo. Então, eu não vou entrar muito em detalhes das duas medições, mas o que a gente pode ver é assim, essa primeira onda que a gente tem aqui, essas são as ondas cerebrais, delta, teta, alfa baixo, alta, beta, médio, alto e gama, tá? A gente vai... Essa primeira onda aqui, quando a pessoa está acordada e ativa, ela deve ser mais baixa, tá? Aquela mais alta é alta, é uma onda de relaxamento, e a gente fala, a pessoa está em alta, é uma onda criativa, é uma onda, a pessoa dá uma viajada. Já a outra onda que está bem alta ali, que é beta médio, ela é uma onda da pessoa que está mais ativa, que está, às vezes, em estresse. Então, essa pessoa ele tinha uma confusão, né? O delta alto, que é sono, o alfa alto, que é criatividade, e beta médio lá em cima também, ou seja, uma certa excitação. E o que a gente vê no segundo gráfico, embora não dê para ver aqui no númerozinho, mas todas elas diminuíram. Aqui, a intensidade das ondas cerebrais, o máximo que ela chegou a 600, tá? É bastante alta. Neste gráfico aqui, a gente está em 300. Então, diminuiu a atividade cerebral toda, acalmou, diminuiu para quase a metade. E apenas a alta se manteve alta. Por quê? Porque a pessoa ficou num estado de relaxamento profundo. É uma pessoa extremamente agitada, saiu da série e disse: eu estou em estado de graça, estou relaxado, porque eu me sinto há muito tempo. Então a gente consegue olhar através destes gráficos e ver que realmente tem uma ação de relaxamento muito importante. E aqui falar um pouquinho também da microscopia de campo escuro, que eu gosto, eu uso muito na minha prática. Então, o campo escuro, como a Ana já falou, a gente tira uma gotinha de dedo, coloca no microscópio e vê ele ao vivo, vê as células se mexendo, vê como está o funcionamento das células. E esse caso que eu trouxe aqui, a gente vê principalmente essa formação que a gente chama de pulou, tá? As células ficam empilhadinhas como moedas. E o que está acontecendo aqui? Isso aqui é uma alteração de carga elétrica da membrana das células. Elas estão colando porque tem algo gerando carga elétrica ali, colando elas. Tá? Eu fiz um pouquinho diferente nos meus experimentos. Eu tiro uma gotinha de sangue antes, avalio, e imediatamente depois da célula eu tiro outra gotinha e avalio essa outra gotinha. Tá? E o que eu percebi? Imediatamente depois da célula, não está tão diferente assim, mas a gente pode ver que as células estão mais soltinhas, não tem aquela adesão forte que tem aqui, tá? É legal? É, mas olha o que aconteceu depois de 4 horas. Eu olhei as mesmas lâminas, uma que foi retirada sem passar pela célula e a outra que passou pela célula. E essa aqui, que não passou pela câmara, está tudo agregado e está bem regenerado, né? Não sei se vocês conseguem ver por aí, mas as células elas estão murchinhas, elas estão com um aspecto bem regenerativo. E a outra imagem das células que passaram pela célula, as células estão soltinhas, bonitinhas, tá? Estão degradadas pelo tempo, sim. Mas é um aspecto muito diferente. Eu tenho observado bastante essa relação. Quando a gente olha a lâmina, tempo depois, então eu deixo elas paradinhas no possível, e olho 2 horas, 3 horas, 4 horas depois, e a degradação das células que passaram pela câmara é totalmente diferente daquelas que não passaram. Esse é um efeito que eu tenho achado incrível, e a gente está organizando uma forma de fazer um trabalho com isso, para a gente poder observar isso e poder apresentar isso de uma forma mais consistente e organizada. Concluindo já, porque o meu tempo é curtinho, eu já vou passar então, para a Denise. O que eu quis trazer é a necessidade da gente ter um olhar integral para a saúde. Né? Então, a gente tem uma tendência um pouquinho assim, a área médica de um lado, só olha para o corpo, e a parte mais criativa, mais holística, vamos olhar somente para o lado mais da energia, do espírito, e a gente deve ir as
duas coisas e ter um entendimento disso é fundamental. E eu agradeço muito, né, ao Mauro por nos trazer a sério. É uma ferramenta incrível, né? Até porque para mim ela é uma tecnologia única, inovadora, que segue através, né, do corpo energético, mexer no corpo físico e trazer tanto bem-estar para as pessoas. Tá? É uma alegria para mim chegar na clínica todos os dias de manhã, né? Essa câmera fica na primeira sala do lado esquerdo. Dá bom dia para certo, né? A gente quando bom dia, boa noite, na hora do banho, antes da gente, né, ter a série, a gente dizia a máquina. Hoje se alguém fala máquina, eu fico brava. Máquina, é a série. Né? Tá, então era isso que eu queria trazer. Muito obrigada. Mais alguma dúvida? Bom, estaremos aí também, quem quiser, né, conversar. Eu vou dar continuidade ao trabalho que a Helena expôs para nós. Eu sou fisioterapeuta e eu fiquei pensando por que eu escolhi esse tema para falar sobre o sistema nervoso autônomo vinculado à coluna. E eu fiquei pensando, mas por que eu tinha tantos assuntos para escolher, por que eu escolhi justamente um assunto que tem uma certa complexidade para ser colocado. Então, o primeiro motivo da minha escolha foi que, desde o início dos meus estudos, quando eu comecei como monitora em neurologia na universidade, eu já trabalhava com métodos de escolas alemãs, porque o sistema nervoso autônomo era de uma importância muito grande. E o segundo motivo que até hoje eu continuo com os meus mesmos parâmetros em termos de avaliação do sistema nervoso autônomo. Né? E o terceiro motivo eu vou colocar no final, certo? A Helena me falou que eu não podia usar anatomia, que eu não podia... É difícil de falar sobre o sistema nervoso autônomo sem entrar um pouquinho em anatomia. Então eu vou usar bem pouquinho, mas eu vou procurar evitar falar em termos mais anatômicos. Né? A minha intenção é a compreensão do processo todo. Certo? Tá. Aqui nós vamos falar. Então, além de escolher um tema do sistema nervoso autônomo, eu ainda boto coluna junto. Vai ficar mais complicado. Né? Compliquei mais um pouquinho. A coluna vertebral, a gente tem esse conceito, ela não é apenas uma estrutura de sustentação. A coluna tem um papel extremamente importante com outras relações. Então, como via de comunicação entre o cérebro, órgãos, e ela tem um papel de sustentação da medula espinhal. A gente sempre pensa na coluna
da hernia de disco. A hernia de disco, o que é? A hernia de disco, a gente vai ter a compressão do canal medular, ou então dos processos das fibras dos nervos espinhais. Se houver um deslocamento do disco, tá aqui é uma vértebra, o disco está aqui em cima, se o deslocamento for para trás, vai haver então uma dor dos dois lados, uma compressão do canal medular. Se o disco for do lado direito ou esquerdo, nós vamos estar comprimindo então a nível dos nervos espinhais. Nervos espinhais são aqueles que vão para a nossa musculatura, certo? Mas não é deles que a gente vai falar. Esses aí eu não tenho muito interesse nenhum neles, ok? O que nós vamos falar? Aqui está o canal medular, aqui é a vértebra. A vértebra está aqui, né? Atrás da vértebra, então, nós temos o canal medular. Esse canal medular, ele vem do nosso cérebro, certo? E ele sai, então, pelo forame magno e vai até a minha lombar. E aqui que tudo vai ficar interessante. Aqui são as vias que não vai ser, que a gente não vai falar muito não. Então, sistema nervoso central, da onde sai a medula espinhal. O sistema nervoso periférico, são esses nervos aqui que são vinculados aos problemas mais a nível de motor, todo mundo conhece muito bem, as hernias de disco, enfim. E o sistema nervoso autônomo, que é o que nos interessa, que é o que me interessa hoje aqui. Vou falar um pouquinho dele. Quando a gente fala em sistema nervoso autônomo, é tudo aquilo que nós não comandamos, que independe da minha vontade. Então, vamos lá. Batimento cardíaco, a minha frequência cardíaca, a minha digestão, a minha respiração, os movimentos do meu intestino, os movimentos peristálticos, né? As pupilas, a respiração, já falei, a função sexual, tudo isso eu não tenho uma ação, é tudo sistema nervoso autônomo, independe da minha vontade. Então, controla as funções involuntárias, certo? Como que isso funciona? Ele é como uma balança. De um lado, eu tenho o simpático, né? E do outro lado, o parasimpático. Então, vamos lá, vou mandar um pouquinho aqui. O simpático, ele está associado a questões de ameaça, de perigo, de estresse. Tudo aquilo que me ameaça, tudo aquilo que me cria tensão, que vai acontecer o quê? Vai aumentar a minha frequência cardíaca, vai fazer com que ondas cerebrais eu vou trabalhar mais com estresse, eu vou lá para beta alta, né? A liberação de hormônios vinculados também a esse estresse. E a nossa vida hoje basicamente nós vivemos dentro desse sistema, desse simpático, que não é nada simpático, é bem antipático, né? Porque do outro lado tem o parasimpático, que é o legal, né? Como se fosse o lado aqui do estresse, da luta. A gente chama de luta e fuga, porque quando
dependendo da situação de emergência, eu vou precisar, dependendo do meu estresse, eu vou precisar ou enfrentar uma situação ou eu vou fugir, né? Então, luta e fuga, a gente usa muito esse termo. O parasimpático é tudo de bom. Ótimo. Tem bastante coisa para falar. O parasimpático é tudo de bom. O parasimpático é descanso, relaxamento, a minha frequência cardíaca vai reduzir, a minha respiração, meu padrão respiratório, eu já expiro mais, consigo fazer uma expiração maior, a minha digestão, eu já tenho então tempo para digerir com calma, eu já posso não me preocupar em termos de que nem é a relação, que nem é com o simpático, né? É uma balança, funciona que nem uma balança, certo? De equilíbrio. Não existe como eu ficar numa situação sem que haja a participação do outro. É o yin e o yang. Eu acho que isso fica bem claro. Vamos lá, vou mandar um pouquinho. Só para ter uma ideia, esse aqui acho que não está muito bom. Vou passar aqui. Não, vou voltar aqui. Então, eu vou falar do simpático. O simpático, são duas cadeias. Eu tenho a minha coluna. O simpático, são duas cadeias ganglionares de gânglios que vêm lateral à minha coluna aqui. Essa começa nesse nível e vai terminar a nível aqui da minha lombar. Só que nessa região da cervical, esses gânglios não estão relacionados à medula espinhal que a gente falou antes, certo? Aquela que está dentro do canal ali medular, atrás lá das vértebras. Então, esses gânglios, eles fazem, junto com o nervo periférico, eles têm uma ação sobre a medula também, mas a partir da primeira vértebra torácica. Eles vão se relacionar, então, também com a medula. Isso aparece muito pouco na literatura. Eu tenho algumas coisas desse processo todo, mas é um pouquinho mais complicado. O simpático, então, essa cadeia de gânglios, ia ficar muita confusão, esses nervos todos, em direção a um órgão. O que ele fez? Ele vai se dirigir para gânglios. Tem uns 3 gânglios em que essas fibras simpáticas vão se dirigir. O mais importante deles é o celíaco. É um gânglio que então, ele tem uma função de motilidade intestinal. Gânglios celíacos são os maiores dessa cadeia, e ele tem a função de motilidade intestinal, o fluxo sanguíneo, e ele faz secreções de enzimas digestivas em relação ao estômago, fígado, pâncreas e intestino, né? Mas o mais importante que esse gânglio da cadeia simpática, ele está muito vinculado à dor, principalmente a dor da região abdominal aqui em cima. E esses 2 outros ali, mesentérico superior e inferior, eles não têm tantos órgãos vinculados, já são órgãos mais da região
do abdômen, órgãos da bexiga, órgãos sexuais, enfim. E aqui, então, esse ladinho aqui é o simpático, aqui estão os gânglios, né, o celíaco, os mesentéricos, e a inervação, então, do sistema simpático. Aqui ele não se vincula com a medula aqui está relacionado, então é bem simples, não é difícil. É difícil entender isso? Fica fácil, né? E o outro, o cara bacana, é o simpático, que é esse daqui. E ele é tudo mais fácil no simpático. Desculpa, o parasimpático. É tudo mais fácil. A origem dele é do tronco encefálico e ele tem 4 pares cranianos somente, né? Esses pares cranianos, eu vou mostrar a foto para vocês, tem aqui, Quais são os pares do parasimpático? O primeiro dele, que está super em moda, né? É o vago. Depois nós temos o glossofaríngeo, que é o nono, que é esse amarelinho aqui em cima. Nós temos o facial, o 7. Então, as saídas, porque todos isso aqui são pares de nervos cranianos, isso aqui é a base, né? E mais o óculo motor número 3. Né? Esses aí são a saída do parasimpático, que é a nível do tronco, aqui em cima não. Ai. Sim. Chegamos ali, já voltamos de novo. Então, vamos voltar aqui. O vago, né? O vago, ele é um nervo importante, extremamente importante, porque ele vai ter toda uma regulação da frequência cardíaca, a nível também de modulação de inflamação sistêmica. Ele participa desse eixo intestino-cérebro, que é o que se fala também bastante. Ele vai ter influência sobre o emocional, sobre o humor, o comportamento, aumento de estresse, melhora de recuperação fisiológica, né? Vamos voltar lá. Então, a origem, tronco encefálico. Né? A origem do tronco encefálico são aqueles nervos que foi mostrado. Então, é o vago, o 10º par, o glossofaríngeo, o facial, o óculo motor e mais uma saída aqui embaixo também, S2, S4, que vai para essa região toda dos órgãos sexuais e bexiga ali. Pega um pouquinho de intestino grosso também. Tá? Então é fácil. Ele não tem muita complicação, o parasimpático. Só que esses dois funcionam um relacionado com o outro. Não tem como separar. Não tem como falar ou falar só de simpático sem pensar em parasimpático. Sistema nervoso, disfunção. Tá. Nós falamos aqui que faz, sim. A gente falou que o parasimpático tinha toda aquela questão de relaxamento, dormir legal, enfim. Né? Só que temos uma situação em que, por a disfunção vagal, a causa, muitas vezes, a dor intensa, muita dor, a pessoa pode ter uma disfunção vagal. Também pessoas que vão tirar o sangue, elas olham para o sangue, também passam mal, tem uma síncope, né? Pessoas com desidratação, né? Principalmente com pessoas que vão
fazer tratamento dentário por muito tempo, cadeira, mal posicionado, lavar o cabelo também, no instituto, essas coisas também. A gente tem que ter muito cuidado, porque nós temos então a saída aqui junto com o aqui do vago, essa região occipital, as axis aqui, é uma região muito nobre, muito, tem que ser muito pensado, né? Quando se faz qualquer trabalho motor. Então aqui está esse equilíbrio, que é como se fosse uma balança, né? O simpático e o parasimpático. Como fica isso no dia a dia, essa relação com a coluna, no trabalho do dia a dia? Né? Na minha experiência, por exemplo, como que eu vejo essa relação toda, né? Eu vou citar alguns casos assim, por exemplo, um paciente com uma cardiopatia importante, eu não posso, vem com uma dor de ombro, eu não posso chegar e sair mexendo nesse ombro. Com a consciência que eu tenho desse sistema nervoso autônomo, eu preciso primeiro me certificar de que eu possa mexer nesse ombro sem causar nenhum problema mais sério. Paciente com, por exemplo, com disfunção de válvula do coração, certamente eu vou ter uma relação de um dorso plano, eu vou precisar T2, eu vou precisar aqui melhorar toda uma biomecânica dessa coluna, né? Que eu já vou ajudar bastante todos esses problemas a nível de cardíaco dele. Por exemplo, as cordas vocais, né? As cordas vocais, problemas de até mesmo emocional. Dá uma olhadinha em C5, né? A cervical aqui C5. Problemas de visão, audição, ouvido interno e médio. Dá uma olhadinha C1, C2, occipital, atlas, axis lá, que certamente vai ajudar bastante. Então, eu sempre, no meu trabalho, eu sempre fiz essa relação, eu sempre busquei muito o equilíbrio no sistema nervoso autônomo. E para minha surpresa, para minha grande surpresa, tá bom, deu certo. Para minha grande surpresa, a SER, ela tem a gente vê muito assim, ó, efeitos observados, né, por mim, certo? Se fala muito em diminuição da ansiedade, clareza mental, diminuíram as dores, né, relaxamento do sono, tudo isso é um efeito do sistema nervoso autônomo e está vinculado ao parasimpático, certo? Só que, para que ocorra o efeito de parasimpático, tem que ter ocorrido um equilíbrio entre os dois. Eles, como eu falei para vocês, é uma balança dos dois lados. É como se a SER ela fizesse esse equilíbrio. É como se ela tivesse assim os pesos da balança de organizar. Então é uma surpresa para mim, com a experiência que com o meu trabalho, encontrar os resultados que se tem com a SER nesse aspecto de análise, assim, que eu faço muito, né? E eu vejo como se ela, porque cada órgão ali tem a sua balancinha, vamos colocar assim, entendeu?
Então é como se ela trabalhasse os pezinhos na balança. Se tiver muito de um lado, ela dá um jeito de organizar para que os dois fiquem em equilíbrio, né? E a gente não tem ainda um ano e acho que tem muito que aprender com ela ainda, né? Nós somos muito gratas assim à Avalon, né? Por toda essa equipe, participar dessa equipe e tem sido um aprendizado muito, muito, muito gratificante. Então, muito obrigada ao Mauro e a toda a equipe que realmente tem nos proporcionado toda essa experiência toda, essa possibilidade de ajudar as pessoas. Eu acho que deu um pouquinho. Eu não falei de anatomia, né, Helena? Falei? Mas eu não falei. Mais um pouquinho. Tá. Por conta e risco, o almoço é contigo agora. Porque agora é o almoço. Se tu quiser continuar, o pessoal quiser. Não. Simpática entrou. Tá todo mundo aí já agitado. Todo mundo precisa almoçar, senão. Tudo para simpático. Então tá. Oi. Isso aí. Claro, Parkinson, nós temos um paciente impressionante, um professor, inclusive, incrível. Aquilo ali eu coloquei, né? Porque assim, tá muito. Vocês se lembram que a medula espinhal, quando eu falei, ela sai então da região do córtex aqui, e ela também é considerada sistema nervoso central, a medula, né? Então, quando a gente fala em algumas coisas como coordenação motora, por exemplo, eu vejo na saída da serra há uma dissociação de marcha. A pessoa chega assim, né? Então, é comum, eu, né, avaliando, o que acontece? Uma dissociação da cintura pélvica com a cintura escapular. A pessoa faz essa coordenação no movimento. Bacia, cintura escapular. Isso aqui é neurológico. Isso aqui não tem nada a ver com a ginástica, não. Isso aqui é uma reação neurológica. Realmente aconteceu a nível neurológico, né? Isso é muito importante, certo? Para quem trabalha em neuro sabe uma importância de uma dissociação das cinturas. O que mais que eu botei ali? Coordenação motora da marcha, dissociação de movimentos, tá? Alteração do eixo gravitacional. A alteração do eixo gravitacional pode ter acontecido em vários níveis. Por exemplo, se eu tiver problemas a nível de quadril, eu posso ter uma rotação interna. Aí a minha cabeça, aqui está a coxa femoral, certo? A coxa femoral está aqui. Então, se eu tiver uma rotação na coxa femoral, vai ficar assim e a minha cabeça, o que aconteceu foi lá para frente, certo? E não adianta fazer exercício aqui, porque o problema está na coxa femoral. Então, o que acontece? Que a mudança do eixo gravitacional da pessoa em relação ao eixo da Terra ocorre uma mudança. Essa mudança pode ter ocorrido a nível de coxa femoral mesmo, porque ela está aqui numa rotação, ou mesmo a nível de tornozelo, porque nós temos 30 graus e o tornozelo, a gente precisa na marcha ter todo um movimento de tornozelo, né? Então, quando tem uma limitação nessa articulação, é bastante limitante a marcha. Eu chamo de, às vezes, que nem de elefante, assim, caminha assim, lá vem o elefante, né? O pé, ele não tem o movimento de flexão
dorsal e plantar legal, né? Isso também pode alterar esse apoio todo, mudança no apoio plantar. E rotação externa de ombro acontece bastante, mas ela vem lá de baixo, muitas vezes, né? Então, é isso. Isso aí. Muito bem.